Quem poderia imaginar, não? PCC envolvido nas queimadas no estado de São Paulo. Desde a quinta-feira 22, uma série de incêndios em vegetação no interior de São Paulo tem causado transtornos em diversas cidades. A liberdade de expressão, um direito fundamental, está sob constante ameaça. A censura nas redes sociais anda sendo uma sombra se espalhando ao redor do mundo, limitando o debate aberto. Precisamos preservar essa liberdade, porque sem ela corremos o risco de sufocar a democracia e o direito à diversidade de pensamento. Mas qual é essa linha tênue que limita o discurso responsável e a censura? Devemos refletir sobre os perigos de deixar que outros decidam o que podemos ou não dizer, escrever ou compartilhar. 2 anos de censura, sem nenhuma prova de ilicitude. Tudo porque ele se recusou a fornecer a senha do celular. Mas as instituições tupiniquins estão funcionando perfeitamente, eles dizem. 1 ano depois da operação contra os empresários, em agosto de 2023, Moraes arquivou as investigações contra a maior parte dos empresários envolvidos, alegando falta de provas, mas Luciano Heng foi mantido como investigado. A alegação foi de que o empresário se recusou a fornecer as senhas dos seus aparelhos celulares apreendidos, sendo necessária a continuidade das tentativas de desbloqueio. Ótimo editorial da Gazeta do Povo. Leiam alguns trechos. Ao ordenar a abertura de inquérito para investigar como as mensagens foram parar nas mãos do jornalista Glenn Greenwald, um meta-inquérito, que por si só, já é bastante questionável do ponto de vista jurídico, Moraes afirmou que o vazamento e a divulgação de mensagens particulares trocadas entre servidores dos referidos tribunais se revelam como novos indícios da atuação estruturada de uma possível organização criminosa que tem por um de seus fins desestabilizar as instituições republicanas. Além disso, afirmou haver uma organização criminosa que teria como objetivo a cassação de ministros do Supremo, o fechamento da Corte Máxima do país, o retorno da ditadura e o afastamento da fiel observância da Constituição Federal. É de se questionar, obviamente, como Moraes já tirou todas essas conclusões antes mesmo de as investigações terem começado. O ministro não está sozinho nessa linha de argumentação. Depois de ter sido novamente escanteada, já que não foi sua iniciativa de pedir a abertura de inquérito para apurar o vazamento, a Procuradoria-Geral da República se manifestou endossando a tese do complô contra as instituições. O vazamento seletivo de informações protegidas por sigilo constitucional teve o nítido propósito de tentar colocar em dúvida a legitimidade e a lisura de importantes investigações que seguem em curso no Supremo Tribunal Federal, como estratégia para incitar a prática de atos antidemocráticos e tentar desestabilizar as instituições republicanas, afirmou o procurador-geral Paulo Gonet em manifestação sobre a ordem de apreensão do celular do perito Eduardo Tagliaferro, ex-diretor do Departamento de Combate à Desinformação do TSE e visto como principal suspeito de ter entregue as mensagens à Folha, o que ele negou em depoimento. Quem, no entanto, trabalha para desestabilizar e desmoralizar as instituições? Quem mistura atribuições, colocando instituições de uma corte para servir a outra fora de seu escopo original, e está tão ciente disso que solicita mudanças na autoria de relatórios e esconde os reais autores de certos pedidos, ou quem denuncia esse modus operandi? Quem quer ditadura e afastamento da fiel observância da Constituição? Quem impõe censura prévia indiscriminadamente e ignora o devido processo legal e o direito à ampla defesa, a revelia do que dizem vários artigos da Carta Magna? Ou quem levanta a voz contra o desmando e o arbítrio? É fácil concluir que o verdadeiro complô é aquele que subordina as instituições a interesses privados de perseguição política, ainda que travestidos de defesa da democracia. Ninguém quer ditadura, nem fechamento da Suprema Corte. O que o Brasil deseja é respeito completo à Constituição, especialmente às garantias individuais tão vilipendiadas nos últimos tempos, e ministros do STF que atuem como autênticos guardiões da Carta Magna, do império da lei e das liberdades, incluindo as de expressão e de crítica. Ao proclamar-se mais uma vez a encarnação da democracia e rotular de antidemocráticos todos os que ousam criticá-lo, Moraes repete um truque que já perdeu seu encanto. Enquanto muitas democracias celebram seus whistleblowers como pessoas que contribuem para o aperfeiçoamento das instituições ao expor seus excessos, o Brasil corre para criminalizar quem traz à luz os métodos escusos. Enquanto a Constituição elenca a transparência como um dos princípios da administração pública, alguns redobram o esforço para que tudo permaneça sempre nas sombras. Para esses, ao contrário do que afirmara Louis Brandeis, a luz do sol não é desinfetante, mas veneno puro.
Quer saber a causa dos intensos incêndios em SP? Follow the money. Neste caso estão em jogo mais de 8 bilhões reais em valores dos laranjas do PCC, bloqueados pela justiça a pedido da polícia de SP. O crime organizado está com sangue nos olhos? Segundo o juiz eleitoral que tirou do ar todas as redes sociais do Pablo Marçal, monetizar cortes equivale a disseminar continuamente uma imagem, sem respeito ao equilíbrio que se preza na disputa eleitoral. Beleza. A questão que fica é, o que ele fará agora para equilibrar o tempo de rádio e TV dos inúmeros candidatos, monopolizado pelos grandes partidos? Em outras palavras, por que a disseminação da imagem na internet deve ser equilibrada, mas no rádio e na TV não? A gente se habituou com migalha, foram anos com essa merda de menos pior, voto útil, e assim sustentamos o teatro das tesouras votando em FHC Serra, Alckmin, Aécio Dória etc. Sempre ganhando uma banana para nossas pautas. Pra mim, chega disso. Sentiram e sentiram muito. Não dê ouvidos aos seguidores das choques políticas do X. Últimas notícias. Kerry Kennedy confirma a gente aqui que fará campanha para #Harris, #Vals na próxima terça e quarta-feira em NV e AZ. O desespero do bolsonarismo sectário com o crescimento de Pablo Marçal em São Paulo é absolutamente compreensível. O ex-presidente, sabe-se lá por qual motivação, fez uma péssima aposta em seu apoio, contando com um cenário sem surpresas, no qual seus fiéis seguidores aceitariam sem contestação o apoio a alguém de viés muito mais alinhado ao progressismo do que aos valores conservadores. Numa disputa apenas entre o comunista Boulos e o centrista Nunes, a falta de opção tornaria seguir o indicado pelo ex-presidente muito mais natural. Mas o cenário mudou. A chegada de um candidato com discurso marcante de defesa dos valores da direita, um empreendedor de enorme sucesso e com amplo domínio do marketing digital, abriu uma terceira via para a qual todos os que contestavam a escolha por Nunes passaram a migrar, e isso a despeito da insistente indicação do ex-presidente. Se Marçal, com o voto da direita efetivamente ideológica, se eleger, Bolsonaro como líder único desse segmento deixa de existir. E esse é o medo. Foram anos se colocando como única via para combater a esquerda, mas agora não é mais. Pior, deixa de ser no momento em que parece ter se aliado à ala mais light dela. A eleição da capital paulista terá um efeito muito maior do que a definição de um prefeito. Recado aos mais emocionados: isso é uma análise de cenário político. Nem sequer a flerte com preferência entre candidatos. Se alguém não entendeu, releia sem emoção, por favor. Vim para o Paraguai atender uns clientes e fiquei surpreso com algumas coisas. Uma delas é como eles reduziram o problema de funcionários trocando rápido de empresas, que temos também no BR. Quanto mais tempo de empresa você tem, mais dias de férias consegue. O que acha disso? Por falar em Paraguai, diversas indústrias brasileiras estão migrando para cá depois da reforma tributária e trabalhista que fizeram, além de custo energético menor. Faz mais sentido produzir aqui e enviar os produtos para o Brasil. Onde estamos errando? Censura não, censura nunca, censura jamais, seja contra quem for, seja a época que for. Censura deveria ser criminalizado. O problema não é o que está acontecendo na campanha da Prefeitura de São Paulo. O problema é ver que isso é apenas o reflexo do que está acontecendo na maioria das prefeituras do Brasil. Uma notícia triste: o Brasil vai perdendo suas melhores produções. Deus abençoe nos novos empreendimentos dessa turma boa. Totalitarismo regressista a todo vapor na já cooptada justiça britânica. 2 anos de prisão por agitar uma bandeira inglesa. Um jovem de 18 anos, James Martin, foi condenado a impressionantes 2 anos e 2 meses de prisão, tudo pela audácia de marchar do lado de fora de um centro islâmico em Scarborough, North Yorkshire, brandindo uma bandeira da Inglaterra. Essa punição draconiana, imposta pelo tribunal, marca um dia sombrio em que expressar orgulho nacional é criminalizado, pintando um quadro sombrio de uma sociedade onde a liberdade de alguém pode ser retirada devido ao que foi descrito como uma noite de comportamento estúpido. O maior e mais urgente problema da sociedade brasileira é o sistema ditatorial que nos foi imposto. Esse sistema é complexo e vai do alto agente do judiciário até os caciques de partidos vagabundos e seus asseclas, milhares de candidatos de total flacidez moral Brasil afora. Esse sistema sofre um golpe com a aparição de vasto material sobre as ilegalidades de seu maior agente e o que vemos.
O surgimento de um grande debate sobre a prefeitura de SP e em seguida uma sucessão totalmente antinatural de incêndios por todo o Brasil. A percepção de que é um mal-feito orquestrado vem de amigos fazendeiros que vivem acompanhando esse tipo de coisa há décadas. O povo tem que fazer um esforço para focar no cerne das coisas ou sempre será enganado pelas narrativas da mídia, que infelizmente pauta até o assunto dos nossos influenciadores.